Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho das técnicas de mobilização para concluir nossa aula sobre trauma da coluna vertebral. A técnica de mobilização, como nós vimos na aula passada, é o tratamento padrão, né, para trauma da coluna vertebral. É a primeira abordagem que a gente faz. Então, quando é que nós vamos indicar a imobilização para a gente relembrar? Nós falamos isso já na aula passada, mas é muito importante, não adianta a gente saber imobilizar e não saber quando nós devemos aplicar as técnicas de mobilização. Então, só para relembrar, as indicações clássicas de mobilização da coluna se dá pelo mecanismo de lesão, nós vamos falar no slide seguinte, mas é só lesão? Não. É um mecanismo de lesão, mas também o quadro clínico do paciente, como nós vimos naquele fluxograma, que aqui vamos repetir também. O mecanismo de lesão de um trauma intenso e muito forte, tudo que indica um trauma muito intenso, na cabeça, tórax ou pescoço, vai ser indicação de mobilização, caso tenha também alteração do estado físico do paciente, como alguma lesão muito grave distal, em outro lugar que não na coluna, como dor, sinal neurológico ou dor em região de coluna e pescoço, também como alteração do nível de consciência. Além disso, além dessa avaliação física e do bom senso clínico, relembrar que lesão penetrante a gente só vai imobilizar se tiver uma queixa neurológica e se houver alguma dúvida, imobilizar. Apesar de sabermos que a imobilização é um ato extremamente desconfortável e, quando não indicada, pode trazer complicações para o paciente, como alterar o mecanismo de respiração e ventilação por conta da compressão das faixas. Então, em princípio, nós devemos aplicar essas indicações no nosso dia a dia, né? E não fazê-la indiscriminadamente. Quais são os sinais e sintomas que indicam a possível lesão da coluna vertebral e que indicam dor no pescoço ou nas costas, como vocês estão vendo aqui no quadrinho ao lado, deixa eu colocar aqui, dor no pescoço ou nas costas, dor à palpação na região posterior do pescoço ou da linha média, deformidade da coluna vertebral, defesa ou contratura da musculatura do pescoço, claro, déficit neurológico, né? Paralisia, paresia, dormência, formigamento, em qualquer lugar do corpo, sinais e sintomas de choque neurogênico e priapismo em pacientes do sexo masculino, que também pode ser um sinal de trauma da coluna vertebral. Seguindo, então, relembrando os mecanismos de lesão. Quais são as indicações para imobilização da coluna, de um modo geral, né? A sensibilidade à palpação da coluna vertebral, queixa de dor na coluna, estado mental alterado, qualquer que seja, Glasgow menor que 15, a indicação de mobilização da coluna, incapacidade de se comunicar efetivamente, o paciente que você não consiga obter informação correta sobre o estado que ele está, seja pela idade, um paciente muito novo, ou dificuldade de comunicação mesmo com o idioma. Glasgow menor que 15 nós já falamos. E uma lesão evidente também que causa distração. Por exemplo, uma dor muito intensa por um trauma exposto no pé ou na perna. Esse trauma é muito, muito forte, uma lesão muito feia em outro lugar, pode estar doendo tanto que o paciente não se atente a uma possível dor. Isso indica que houve uma pancada forte e o paciente pode estar subestimando uma possível dor na coluna, indicação de mobilização também. E paralisia ou déficit ou queixa neurológica. Aquele fluxograma que nós usamos também na aula passada, só para fechar aqui as indicações de mobilização. No trauma fechado, no trauma penetrante, que vocês estão vendo aqui, nós vamos imobilizar apenas se o paciente tiver déficit neurológico. Então, trauma penetrante com déficit neurológico, imobiliza. Se não tiver déficit, não imobiliza. Não tiver sinal neurológico, né? Não precisa ser um déficit. Déficit sensitivo motor. A gente fala déficit, pode dar a impressão a vocês que seja apenas motor. Não. No trauma fechado, a primeira coisa é avaliar nível de consciência. Glasgow menor que 15, imobiliza. Glasgow normal, aí nós vamos avaliar se há dor ou sensibilidade na coluna, queixa ou déficit neurológico, deformidade da anatomia da coluna. Se houver, imobiliza. Se não houver, avaliar quais foram os mecanismos. Avaliar quais foram os mecanismos de lesão. Se o mecanismo
Se o mecanismo de lesão foi um mecanismo preocupante, tudo aponta que um trauma foi, a biomecânica envolvida parece ter sido de um trauma muito forte. Se sim, aí a gente vai avaliar se há evidência de uso de drogas ou álcool, se tem alguma lesão que cause distração, como nós falamos, temos exemplo de uma lesão grave em pé, por exemplo, que vai estar doendo muito e mascarar uma dor na coluna, se há incapacidade de se comunicar. Caso seja positivo, imobiliza. Se não, aí não está indicada a imobilização, certo? Então tá, uma vez repassada as indicações de imobilização, vamos partir então para a técnica propriamente dita. A imobilização do paciente, ela deve ser feita quase que sempre em posição supina, ou seja, barriga para cima, numa prancha longa e rígida e em alinhamento neutro, ou seja, cabeça, pescoço, tronco e pelve todos alinhados em uma linha imaginária contínua, certo? A posição supina ela é uma posição padrão porque ela permite o acesso a outros exames, a observar, fazer o exame do abdômen, fazer o exame do aparelho respiratório, permite a execução de uma reanimação cardiopulmonar caso seja necessário, de maneira mais efetiva, e permite também abordagem ao tratamento das múltiplas lesões de maneira mais segura. Então, por isso, a opção pela posição supina. O princípio comum de tratamento de qualquer fratura é seguido também na imobilização da coluna. Qual é esse princípio? Imobilizar a articulação acima e a articulação abaixo da lesão. No caso da coluna, a gente fala de se há alguma lesão na coluna, tem-se que imobilizar a cabeça e a pelve, que são as duas articulações maiores acima e abaixo. Lembrando também que há, usando o princípio também de que uma vez tendo a fratura, há uma chance de 10 a 20% de haver uma segunda fratura em um outro lugar, motivo pelo qual a coluna deve ser imobilizada por inteiro, e não apenas a parte cervical, por exemplo. Ou seja, se houve indicação de imobilização da cervical, vai haver indicação da coluna como um todo. Se houve indicação de imobilização da torácica, porque você suspeita de um trauma em nível torácico, você vai imobilizar também da cervical até a região sacra. Coluna protegida deve ser protegida e estabilizada imediata e continuamente, desde que você encontre o paciente. Inicialmente, essa imobilização é feita manualmente, no momento em que você encontra o paciente, imobiliza-se a região cervical, a coluna cervical, manualmente através da estabilização da cabeça, e em seguida passa-se para a estabilização com técnicas fixas. Nós falamos que a prancha rígida é a prancha padrão, mas há alternativas para ela. A prancha rígida ela pode ser muito incômoda e dolorosa para transportes mais demorados. Então, para isso, tem como opção a maca tipo colchão a vácuo, que é essa maca que é menos rígida, né, e dá mais conforto ao paciente. E a maca Scoop, que é uma maca que tem um formato de concha, ela é mais funda aqui no meio. Ela é usada mais para transportar o paciente, por exemplo, de onde ele está até a ambulância, para trocar de uma maca para outra, tem mais essa finalidade de transporte temporário, digamos assim. Quais são os métodos gerais? Vamos seguir aqui. Quais são os métodos gerais de... Deixa eu tirar esse computador que vai ser pior aqui para vocês. Os métodos gerais, então, de qualquer imobilização. A gente primeira coisa que faz, alinhar a cabeça do paciente em posição neutra. Isso, em princípio, é feito de maneira manual, com as duas mãos colocadas ao lado das orelhas, só que ao contrário das minhas mãos. Nessa posição aqui, nós vamos ver uma foto em seguida. E mantida durante todo o tempo, até a fixação na prancha e da cabeça, até concluir tudo. Nós vamos ver que mesmo depois que coloca o colar cervical, essa estabilização manual ela vai ser mantida até terminar, concluir toda a imobilização. Após alinhar a cabeça do paciente e manter em posição neutra, estabilizando a cabeça, procede-se a avaliação primária. O velho ABCDE, lembrando que ao final da avaliação primária, que é a parte neurológica, aí a gente vai verificar a capacidade motora e sensorial, procurando o déficit neurológico, e avaliar também a circulação nas 4 extremidades do paciente. Importante depois examinar o pescoço e aí medir e aplicar o colar cervical adequado. Não se preocupem, nós estamos falando em linhas gerais do que a gente vai fazer, em seguida a gente vai ver cada partezinha dessa.
Após colocar o colar cervical, a gente vai avaliar a situação e a gravidade. Se for um paciente que esteja com risco iminente de vida, ou a situação em que ele se encontra, por exemplo, transbordamento de gasolina, a chance de explosão, o paciente pode ser retirado através da manobra rápida, ou pode ser usado também técnica de colete para retirada do carro, caso o tempo permita um tempo maior de retirada. E a prancha longa se estiver no chão. Imobilizar em seguida, né? Retirar o paciente do lugar, colocar o paciente na maca que foi definida pela situação em que ele se encontra. Aí a gente imobiliza. Passou da imobilização cervical, parte para imobilizar o tronco no dispositivo. Se necessário, alcochoa a cabeça nos adultos ou tórax nas crianças. Em seguida, imobiliza a cabeça e, por último, as pernas e depois os braços, se indicado. Ao concluir a imobilização, com a imobilização das pernas e dos braços, a gente reavalia novamente, faz uma reavaliação primária e a reavaliação de déficit neurológico. Esse método geral vocês têm que ter bastante cuidado. Essa é a sequência ideal da imobilização, certo? Vamos falar, então, um pouquinho de cada item desse. Como já dissemos, a primeira etapa, então, é a estabilização e alinhamento manual da cabeça. A primeira etapa é manual. Você vai mover lentamente a cabeça para a posição neutra e alinhada, sem tracionar a cabeça, sem força, só alinhando, sem tracionar nem a cabeça nem o pescoço. Se o paciente estiver sentado ou em pé, ao colocar as mãos ao lado das orelhas, com os dedos apontados para frente, você vai só tentar sustentar a cabeça, tirando, apenas aliviando, fazendo a descarga axial no atlas e no axis, que é o C1 e C2, certo? É uma discreta tração suficiente apenas para realizar essa descarga axial, sustentando a cabeça, sem puxar para cima. Manter essa estabilização manual até a imobilização mecânica do tronco e da cabeça. Só então você pode tirar as mãos. Lembrar que as mãos devem ser mantidas mesmo após colocar o colar cervical. A estabilização da cabeça com as faixas, depois de tudo concluído, só deve tirar após a realização dos exames intra-hospitalar. E ela vai estar contraindicada quando o paciente tiver resistência ao movimento, de neutralização, né, da cabeça e do pescoço, se tiver espasmo muscular do pescoço, se ao alinhar a cabeça e a coluna cervical houver aumento de dor, se iniciar ou aumentar um déficit neurológico, se houver comprometimento da via aérea ou da ventilação, e se imobilizar a cabeça, você deve, se houver comprometimento da via aérea e ventilação, aumentar a dor, causar um déficit neurológico, o fato de alinhar o pescoço, aí você vai imobilizar a cabeça na posição onde você encontrou. Se a cabeça está lateralizada, o paciente tem resistência ao movimento, tem dor quando você tenta virar, você vai imobilizar manualmente naquela mesma posição, só não deixando que desloque do lugar. Aqui para colocar o colar cervical. Uma vez imobilizado manualmente, a gente vai colocar o colar cervical. O colar cervical, lembrar que o colar cervical tem que ser um colar rígido, não pode ser um colar daqueles moles, tipo de um algodão mais grosso, que a gente está acostumado a ver muitas vezes alguns pacientes usando por torcicolo. Não, é um cervical rígido como esse aqui dessa foto, certo? Existem várias marcas desses colares. O colar cervical rígido isoladamente não permite imobilização adequada. No tamanho certo, ele vai limitar a flexão em 90% e os demais movimentos de hiperextensão, por exemplo, em quase 50%. Ou seja, o uso do colar cervical não garante imobilização de 100%. Deve sempre ser usado com o dispositivo de imobilização da coluna, como já dissemos, se há indicação do colar cervical, há, consequentemente, indicação de mobilização de toda a coluna. O colar cervical macio não tem utilidade, né? O único e principal objetivo é proteger a coluna cervical contra a compressão. Então, esse é o principal objetivo do colar cervical rígido. E lembrar que ela ainda permite algum movimento, como já dissemos, principalmente em nível de C6, C7 e T1. Como é que deve fazer para colocar o colar certinho? O primeiro socorrista acompanha aqui o laser point.
O primeiro socorrista está imobilizando manualmente a cabeça do paciente em alinhamento neutro. O segundo socorrista vai pegar os dedos da mão e medir a distância que há entre o ângulo da mandíbula e a região do ombro, né? A região do ombro e o ângulo da mandíbula. Essa mesma medida, ele vai trazer para a região lateral do colar cervical e escolher um colar cervical de tamanho adequado, certo? Um colar cervical adequado, ele vai estar apoiado no peito do paciente. Quais são os pontos de fixação, né? O peito do paciente, posteriormente a coluna torácica posterior, as clavículas lateralmente e os músculos do trapézio também posteriormente, certo? E a cabeça, ela fica imobilizada, como já dissemos, sob o ângulo da mandíbula, tá? No tamanho certo e devidamente colocado, ele permite a abertura da boca e ele não dificulta a ventilação. Isso é muito importante, porque se você precisar abordar a via aérea do paciente, teoricamente não há necessidade de retirar o colar cervical, a não ser que haja alguma incapacidade do socorrista em abordar a via aérea. Aí, se houver a via aérea é prioridade, o segundo socorrista imobiliza manualmente e o socorrista principal vai abordar a via aérea, certo? Se não puder, a outra coisa importante é que às vezes esses pacientes cursam com vômito, então a boca tem que estar livre e abrindo naturalmente para poder, inclusive, aspirar se for necessário. Se não puder colocar a cabeça em posição alinhada e neutra, também não vai poder colocar o colar, ou a estabilização vai ser feita apenas manualmente. Se não houver colar, você pode tentar fazer com lençóis e toalhas. Lembrar, uma única contraindicação, uma das contraindicações do uso do colar é se o paciente tiver traumatismo craniano, trauma crânioencefálico, com sinais de hipertensão intracraniana, que nós falamos na aula de TCE, aí há indícios de que o colar cervical possa comprimir as jugulares e causar aumento da pressão intracraniana. Então, nesses casos, com sinais de herniação de pique elevada, você pode afrouxar o colar ou até mesmo abrir. Certo? Então, tá. Aí, uma vez estabilizou manualmente, colocou o colar cervical, segundo passo, imobilizar o tronco na prancha. Então, lembrar, primeiro região cervical, depois o tronco. O tronco deve ser imobilizado ao dispositivo antes da cabeça, certo? Lembrar que nós imobilizamos o pescoço. A estabilização manual da cabeça continua, mas não vai ainda fazer a fixação dela. Então, o tronco é antes da cabeça. O dispositivo rígido ele deve ser fixado com tiras ao tronco e à pelve, ficando bem firme. A sustentação, essa imobilização do tronco permite sustentação da coluna torácica, lombar e sacral. Existem vários métodos com o mesmo princípio anatômico, que é o quê? Impedir que a coluna se movimente para cima, para a região cervical, para baixo, né? Trocando em miúdos, impedir que o paciente escorregue na prancha em direção à cabeça ou escorregue para baixo, em direção caudal. Uma das técnicas é utilizar essas faixas que já vêm aqui na prancha rígida, que são presas atrás na prancha rígida, em X. Ao passar ela por cima dos ombros e por baixo da axila, formando esse X, você impede o deslocamento do paciente para a região de cima, para a região cervical. Uma outra possibilidade é passar uma faixa nesse sentido, no sentido longitudinal aqui, no sentido horizontal, desculpa, no meio do tórax, e passar outras duas faixas pelos ombros do paciente, formando como se fosse um suspensório. Uma alternativa também é, caso você suspeite de uma fratura de clavícula, fazer a imobilização em mochila. Eu não encontrei uma foto dela para mostrar a vocês aqui na prancha, mas é basicamente passar essas faixas sobre o ombro, uma aqui e outra aqui, mais ou menos como essa imobilização que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Só que presa à prancha, claro. Isso em caso de fratura de clavícula. A diferença é que ela não vem aqui em direção ao pescoço, tá, gente? Essa foto tem intenção só de mostrar, dar uma ideia para vocês. Ela passa mais reta aqui, porque aqui ela está passando por cima da clavícula. Então, uma vez imobilizado, feito o X aqui, que é o mais comum, impedido a imobilização, escorregar a coluna para cima, vai se passar a parte inferior do tronco, vai ser presa com uma faixa única,
por cima da pelve, na altura das cristas ilíacas. Se houver necessidade de colocar a prancha em pé, na posição vertical, para o paciente não escorregar, você pode passar duas fitas, uma em cada virilha, certo? Para impedir que o paciente escorregue na prancha, como vocês estão vendo nessa foto aqui da direita. Não é essa técnica do X, não é a única, como vocês viram atrás, existem várias outras formas. Pode-se também prender o tórax do paciente com 3 faixas, todas em sentido horizontal, seguindo o princípio anatômico de não deixar o paciente se mobilizar na prancha em sentido caudal ou cervical, tá bom? Uma coisa importante é a gente sempre tentar reduzir o tempo na prancha do paciente, porque causa muito desconforto. Existe um princípio que diz que quanto melhor imobilizado, mais desconforto o paciente vai sentir. Então, assim, pode causar úlcera de pressão. Depois de imobilizar o paciente, tem que observar quais são os principais pontos de pressão e alcochoar, certo? É onde o paciente estiver sentindo desconforto, nos principais pontos de contato ósseo. Pacientes bariátricos, pacientes muito obesos, podem sentir desconforto maior respiratório por não conseguir expandir o tórax. Um paciente muito obeso e tem um volume abdominal muito grande, pode comprimir o diafragma na posição supina e com as faixas torácicas ainda, isso dificultar a expansão do tórax, então causar dificuldade de expansão do tórax e dificuldade respiratória. A imobilização do tronco, ela é mais útil para retirar do local do acidente e transportar até a maca da ambulância, certo? Para manter, uma vez imobilizado o tronco, o paciente já está com colar cervical e está com a imobilização manual da cabeça. Só que a gente tem que manter o alinhamento neutro da cabeça. Para que isso se consiga, muitas vezes é preciso alcochoar. Alguns pacientes, quando eles ficam deitados, né, em posição supina, gera uma hiperextensão do pescoço, como vocês veem aqui na foto. O que pode ser corrigido alcochoando a cabeça com um material pouco compressível, fazendo com que a coluna fique mais reta, evitando essa hiperextensão, certo? Na imobilização manual, para você, antes de colocar isso aqui, você está fazendo ainda a imobilização manual, pode ser necessário tirar um pouquinho a cabeça do paciente do chão com as próprias mãos, mesmo em uso do colar, para manter esse alinhamento reto. Em crianças é o contrário. Como crianças até 7 anos têm a cabeça proporcionalmente maior do que o restante do corpo, elas tendem a fazer uma flexão, uma hiperflexão da coluna, com o queixo fletindo sobre o tórax. E aí, quando eles são colocados na prancha longa, vai criar essa flexão, né? Isso pode ser corrigido colocando o material também pouco flexível, ao invés de colocar atrás da cabeça,